Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Sextou e hoje o nosso tema é o jovem, o desafio na família. Hoje eu tenho a honra de receber alguns convidados muito especiais. Não saia daí, a gente já volta. Estamos aqui hoje com a doutora Marivalda. Ela é membro do Ministério Colheita Church e ela é psicóloga e ela vai contar um pouquinho da sua história, experiência e compartilhar da sua vida com a gente. Boa noite, Marivalda, seja muito bem-vinda. É um prazer para nós da Rede Strong estar te recebendo aqui. O prazer é todo meu. Realmente, para mim, é maravilhoso estar aqui hoje. Ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso público jovem, né? Eu queria tirar uma dúvida para quem está em casa. Se meus pais não professam a mesma religião do que a minha, e eu quero tomar alguma decisão para namoro, para um trabalho, para ter uma perspectiva nova de vida, como eu faço? Obedeço o líder religioso? Como eu posso proceder com isso? A Bíblia, realmente ela nos mostra que a família é uma instituição divina e ela foi criada com o objetivo bem definido, de gerar, acolher, cuidar e formar o homem para a vida. Então, se ele não tem identidade, ele não consegue dar um destino à sua própria vida. Então, se um pai consegue se relacionar harmoniosamente com seu filho, fica mais fácil para esse filho manter um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Então, realmente, fica difícil se os dois estiverem processando, né, religiões diferentes. Mas se ambos estiverem voltados para o nosso Pai, aí fica tudo bem. Não importa se um é cristão ou se não é, ou se deixa de ser. Mas tem que estar voltado para o nosso Pai. Então, são grandes esses desafios que essa família enfrenta, então, para poder preservar suas crenças e seus valores, né? E poder transmitir esses valores vividos para os filhos. Uma outra questão sou jovem ou criança, adolescente, sofri um abuso, seja ele sexual ou moral, cria-se um desafio interno. Sim. Como eu faço para perdoar ou tentar amenizar? Você poderia dar uma dica pra gente? Sim. Quando você sofre um abuso, é uma agressão tão grande que ela cria mágoas, feridas, traumas na pessoa. Se ela não colocar isso para fora, o corpo vai falar. Tudo que eu não verbalizar, o corpo fala. Então ele precisa se tratar realmente, mudar essa... Eu chamo de um ressignificado, dar um novo significado para aquele episódio. Se guardar como trauma, vai para o inconsciente e ele é que vai ficar no domínio. E então ele precisa realmente se tratar, buscar uma terapia para poder expressar, colocar tudo aquilo para fora, toda aquela mágoa, ressentimento do que ele sofreu. Então, é um ressentimento que ele guarda, na verdade, até consigo mesmo, como se ele fosse o culpado, ele tivesse qualquer parcela de culpa, de erro, por aquilo ter acontecido com ele. Então, nosso trabalho é exatamente mostrar que não aconteceu dessa forma. E se ele guardou esse ressentimento contra a sua pessoa durante anos, se aconteceu, vamos supor, aos 7 anos de idade, ele já está com 20, durante 13 anos, ele carregou aquele peso dentro de si. Aí eu falo, você precisa liberar o perdão. Para quem? Para si mesmo. E a senhora acredita que algumas pessoas não falam por medo de não acreditarem? Sim, eles têm medo de que acham que ele provocou aquele abuso, ou que ele poderia ter pedido socorro, pedido ajuda a alguém e não o fez. Então a pessoa, ser uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, é tomado por um choque tão grande que ele, no momento, ele realmente é incapaz de reagir. Depois é que ele vem com aquele sentimento de culpa. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo? É a primeira pergunta. Será que eu fui culpado? Será que eu tive alguma coisa a ver com isso? E nós temos que mostrar que não. Que quando as coisas acontecem, na verdade, o agressor é que é o culpado. Ele é que consegue realmente mobilizar a vítima de tal forma a seduzi-la e que leva a um ato como esse. Então, o trabalho que ele tem que fazer realmente de ressignificar aquele episódio tão traumático para que não o atormente por toda uma vida. Espero que você na sua casa esteja aproveitando e desfrutando desse tempo.
A Bíblia nos afirma, é uma afirmação, que nos últimos dias o nosso amor e o amor de muitos se esfriariam, e é o que a gente hoje mais vê nas redes sociais, na televisão, né? Brigas, mortes, enfim. É uma realidade atual hoje? Sim, nós estamos em tempos de muitas mudanças e a estrutura familiar tem sido afetada diretamente com o impacto dessas mudanças na vida pessoal, na vida profissional dos indivíduos. O apóstolo Paulo já nos fala, né, que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Isso significa que nos fortalecemos emocionalmente à medida que a gente passa por estas provas, né? Então nós ganhamos força para enfrentar essas dificuldades e nos tornamos mais corajosos, né? Para poder responder a essas circunstâncias. Realmente, existe esse esfriamento. Nós vemos tantos casos, né, de adolescentes que tramam durante tempos, né, tirar a vida de outro, como sem nenhum rancor, sem nenhum remorso. Então isso realmente é um tempo de mudança que está afetando a vida dos nossos jovens. E se ele não tem comunhão com o Senhor, isso realmente, se a família não está alicerçada com a palavra do Senhor, então isso é provável que aconteça, realmente, e esteja acontecendo. Na minha época de adolescente ou de criança, a gente pedia bênção, né? E a gente só saía de casa com essa palavra, por exemplo. Era um tempo mais de honrar os pais, os avós, de quando pedisse alguma coisa a gente fazia, um olhar a gente abaixava a cabeça, enfim. Eu acredito que a tecnologia tem sido um fator. Eu não sei se ele é principal. O que a senhora pode deixar para a gente como dica? Essas leis que regeram os relacionamentos marido-mulher, pais e filhos, eles realmente ficaram enfraquecidos de tal forma que hoje é impossível definir o limite entre o que é permitido e o que é proibido. Então, um pai que não cede ao filho um celular, um notebook, ele fica diferenciado dos demais colegas. Então ele se sente refém de uma mídia onde todos têm aqueles equipamentos, então realmente distanciaram. Então isso nós fizemos, certamente por trás desse disfuncionamento, né, da família, encontramos o esquecimento de Deus. Deus ficou lá para trás, e a desobediência das leis que o Senhor nos deixou, né? Em Êxodo 3:6, Deus disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então é um Deus de gerações que é transmitido de pais para filho. E hoje, né, até domingo nosso apóstolo pregou que a palavra, como ela é viva e eficaz, ela foi dita lá, mas ela é dita hoje, da mesma maneira que nós temos que recebê-la por igual. Então, mesmo que nossos filhos estejam voltados para essa mídia, para essa rede social, nós temos que trazê-los também para perto, para próximo do relacionamento familiar, pai, filhos, irmãos com irmãos, para que não haja esse distanciamento do nosso Pai celestial. O que a Bíblia define como uma família padrão? Essa fala toda, a forma de amar, ela é correta, Deus é amor e aceita tudo, todos. Deus criou o homem, a mulher, né, para terem seus filhos e constituir uma família. Mas hoje, realmente, com a produção, vamos supor que a mulher resolve fazer uma produção independente. Então, ela tem seu filho e cria sozinho. Acontecem os divórcios. Ou o homem ou a mulher são obrigados a criarem, obrigados, eu digo entre aspas, a criarem seus filhos só. O principal é que não haja o distanciamento do Senhor, que o Senhor esteja presente naquele lar, só com o pai ou só com um dos cônjuges, mas que haja esse relacionamento com o nosso Pai Celestial, que Ele esteja ali no meio daquela família presente. Então, uma outra coisa que eu penso, eu tenho algumas pessoas na minha família que já passaram por essa situação. Fui traído. O que eu faço? Desisto, perdoo, abandono, finjo de morto, não aconteceu nada. O que eu posso fazer para lidar com uma situação dessa? Olha, isso é algo que acontece muito. Tem muitos casos onde um dos cônjuges me procura devido a essa ferida deixada pela separação, por uma traição. E eu sempre trabalho o amor. Existe amor? Existe afeto, carinho? Tenta de novo, perdoa.
Se o nosso Pai nos perdoou sem merecermos, por que o outro não pode merecer esse perdão? Mais uma chance. Né? O Senhor falou, nós teríamos que perdoar 70 vezes 7. Eu sempre faço essa citação no consultório. Nós temos que perdoar e tentar mais uma vez. Porque existe ainda o carinho e afeto, o amor. Então, enquanto existir, a esperança. Doutora, falando, eu me lembrei do texto que diz que o amor tudo suporta. Né? E se há amor de verdade, eu acredito que é possível a gente perdoar, continuar. E uma palavra que ela usou durante a entrevista, ressignificar essa aliança, essa comunhão. E se Jesus for o centro do nosso relacionamento, tudo vai dar certo e esse perdão e essa cura vai vir sobre você, sua família e a sua casa. E no nosso finalzinho, eu queria que a senhora deixasse para a gente conselhos para um jovem cristão que ele busca ter um equilíbrio dentro de casa, para se comportar, para até corresponder aos pais. Sim. Mas por algum motivo, por causa do impulso, da personalidade, ou até mesmo do que ele recebe de fora para dentro, como a gente tem às vezes uma reação agressiva. Sim. Como a gente pode buscar esse equilíbrio? Queria que a senhora deixasse alguns conselhos para a gente terminar essa entrevista. Perfeito. Eu gosto sempre de trabalhar a inteligência emocional. Então, eu ensino da criança, paciente, até o adulto, até o ancião. Eu falo, por que não aprendemos a termos inteligência, sabermos lidar com a nossa inteligência? Então, o primeiro item da inteligência é o autorreconhecimento. Eu preciso reconhecer aquilo que eu não estou fazendo bem, aquilo que está me incomodando. A impulsividade ou a agressividade, ou algo que eu queira adquirir. Poxa, eu gostaria de ser uma pessoa meiga, pessoa dócil, uma pessoa resiliente. Então, se eu reconheço, eu parto para o segundo item, é o autocontrole. Eu preciso controlar, buscar soluções, mudanças de hábitos, treinamentos, para adquirir aquele comportamento desejado por mim. Né? Eu sou impulsiva, eu estou no trânsito, eu respondo a um corte de um veículo, eu estou arriscada a levar um tiro, a receber outra agressão. Então eu tenho que parar e pensar, reconheço, controlo. Assim, eu atingindo esses dois itens, a minha autoestima, que é o terceiro item, vai crescer. Eu adquiro uma alta confiança, eu confio em mim, eu acredito em mim, eu realmente me vejo como alguém de valor, alguém importante, alguém que merece o melhor. Então eu preciso pensar antes de agir, pensar antes de falar, para poder não vir de encontro à minha pessoa um ato meu inadequado. Então reconheço, autorreconhecimento, autocontrole e autoestima. 3 itens voltados para seu fortalecimento. Atingindo esses 3 itens, aí sim eu parto para o outro, empatia, me colocar no lugar do outro, e aí meus relacionamentos, que é o 5º item, vão ser fabulosos. Então, o que eu recomendo para os jovens? Tem inteligência emocional, e se não tem, desenvolva, adquira novos hábitos. É o treinamento, a gente não aprende a andar, a dirigir. Os hábitos também são treináveis, nós podemos adquiri-los. Por isso nós somos resilientes. A capacidade de recriar, de reinventar, de reaprender. Doutora Marivalda, eu quero te agradecer muito. Obrigado por essa noite de conhecimento, de compartilhar experiências. Obrigado pela sua instrumentalidade. Que Deus continue te abençoando. Deixar um abraço, que eu sempre que eu olho para a doutora Marivalda, eu lembro da nossa vovó Wanda, que esse ano completa 100 anos. Quero deixar um beijo para a senhora. Espero que a senhora esteja assistindo. Eu é que agradeço. Realmente pode contar comigo. Sempre que necessário, para mim vai ser uma honra estar aqui com vocês. Brigadão. E no próximo bloco, os nossos pastores da Rede de Casais, o pastor Mauro Marchese e a pastora Regina Marchese. Não saia daí. Tá chateado? Não, tô felizão, né? Pô, fiquei em 6º. Futebol só site em grama sintética natural. Serão... Opa! Tem música na cabeça pra pedir no Fantástico, Herrera? Música pra quê? Fez 3 gols, você tem direito a pedir uma música. Não, mas você não pediu música, não. Não tem descanso? Não pode. Nós temos competição esse ano ainda, o nosso ciclo não acabou ainda. Eu não queria ser atleta sua, não, viu? Por isso que você é repórter e ele é campeão olímpico. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol
não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Gigliotti all'arco, Gigliotti! Mano! Graça e paz, família Colheita! É com muita alegria que comunicamos que já estamos de volta com o culto presencial. Estamos preparando tudo para receber você e sua família com segurança e conforto, seguindo todas as normas federais, estaduais e municipais. A primeira medida foi reduzir o número de pessoas por culto. Ocuparemos apenas 20% da capacidade total do auditório, cumprindo a determinação de distanciamento social com todos os lugares demarcados. Uma empresa certificada foi contratada para higienizar todo o auditório, assim como todas as dependências do templo. Na entrada, estamos medindo a temperatura de todos com termômetros infravermelho. Também há um totem com álcool em gel antisséptico, com acionamento ao pisar, e um tapete higiênico com produto sanitizante, que elimina eventuais vírus e bactérias das solas dos calçados. É importante ressaltar o uso da máscara durante todo o culto. E mais, embora estaremos em comunhão novamente, não teremos contatos físicos como abraços, apertos de mão, e nossa orientação é que ao terminar o culto, todos voltem para suas casas, evitando aglomerações. Pessoas idosas e que se enquadram no grupo de risco, orientamos a não participar dos cultos presenciais por enquanto. Mas vocês podem adorar ao Senhor de casa. O culto da noite, às 19 horas, continua com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Colheita Church. Estamos com saudades de você. Queremos que você venha cultuar com tranquilidade e o máximo de segurança possível. Estamos muito felizes em receber você e sua família de volta ao lar. Estamos de volta e eu tenho a honra de receber os nossos líderes de casais, pastores na Colheita Church, pastor Mauro Marchese e pastora Regina Marchese. Ela, professora primária formada, dona de casa, líder de célula, vó, mãe, e ele também, avô, pastor e consultor de vendas.
Eles vão falar um pouquinho deles. Sejam muito bem-vindos essa noite ao Sextor. É uma honra poder receber vocês e compartilhar um pouquinho com vocês e ouvir o que vocês têm de Deus para falar conosco. É uma honra, é um prazer, é uma alegria estar aqui nessa noite. Vamos ver aí que a gente pode ajudar. Vai ser o tempo bom. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. É uma alegria poder participar, compartilhar tudo que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa. Estamos juntos aí nessa noite. Obrigado. Vamos começar então. Como que vocês chegaram na igreja, na verdade? Quantos anos vocês estão na igreja? Vou fazer já uma compilação de perguntas. E como foi receber o chamado, ou compreender, eu não sei, esse chamado pastoral para vocês? Eu tô na igreja há 30 anos. Eu vim primeiro que o Mal. Dia 4 de dezembro faz 30 anos que eu batizei. A decisão mais certa que eu tomei na minha vida, nunca me arrependi. Dessa decisão, né, eu coloquei para mim que toda a minha família serviria ao Senhor. Eu sei que essa promessa foi feita a um carcereiro, mas eu falei com Deus, eu quero isso para minha casa, para minha família, e falei, eu quero ser um agente nas tuas mãos para trazer a minha família. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho como foi essa experiência. E pastor, quanto tempo o senhor está na igreja? Alexandre, eu estou um bom tempo na igreja. Assim, a minha conversão eu lutei muito para me converter. Eu olhava para a Regina, levava ela na igreja e ela ia lá para a escola dominical, né? E eu voltava para os bares para ficar bebendo até a hora de buscar ela. Mas um certo tempo eu comecei a ver hoje o nosso pastor a pregar, e eu ficava do lado de fora da igreja porque eu via ele de longe pregando e ficava acompanhando do lado de fora da igreja. E algumas vezes eu entrava e sentava bem no finalzinho para ninguém ficar te olhando, né? E ali eu fui ficava gostando das pregações e tal. E ia, alguns domingos não ia, algumas quartas eu ia, e fiquei nesse tempo. Mas um belo tempo, um belo dia, uma bela semana, eu me lembro como se fosse hoje. O nosso pastor, ele fez uma campanha de oração a semana toda, de segunda a domingo. E no domingo à noite, ele pregando assim, pregando mesmo, igual, como ele diz, igual uma metralhadora, porque ele pregava. E no final ele fez o apelo. E quando eu percebi, eu estava lá na frente, assim, chorando, um homem grande chorando. E ali Deus entrou, fez uma transformação muito grande na minha vida. Comecei a caminhar e eu tinha um pensamento assim: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me envolver, porque se eu não me envolver, eu vou voltar pro mundo, né? E comecei a me envolver. Tudo que tinha na igreja eu estava dentro. Era isso, era aquilo, era congresso, era evento, era retiro. E eu fui me envolvendo. Aí, até hoje, graças a Deus, tive a experiência de me batizar junto com a minha filha Natália. A gente se batizou junto e foi um momento, uma festa, o céu mesmo desceu naquele dia dentro da piscina lá. Foi um fogaréu de Deus, assim, o privilégio de ter se batizado junto com ela. E isso muito veio através da oração de Regina. Às vezes ela até fala até hoje, muitas das vezes eu chegava em casa meio que bêbado, né? E ela ficava passando a mão na minha cabeça e eu não entendia por quê. Mas depois de muito tempo eu fui entender que era a oração dela que moveu mesmo essas coisas. Aí foram quebrando, fui liberto e graças a Deus nós estamos aí. Glória a Deus. Pastor, ele falando sobre isso, a senhora podia contar um pouquinho pra gente sobre esse poder da oração? Essa experiência, porque a maioria das pessoas que estão em casa, ou outras, podem pensar como eu já pensei: Deus não me ouve, está demorando muito, até quando? A senhora passou por algum desses processos, né? E a gente vê que não desistiu, vocês são uma bênção. Eu queria que a senhora compartilhasse com quem está em casa um pouquinho a eficácia da oração na família. O lado humano de querer desistir, chutar o balde, isso vem, né? Isso passou na minha cabeça. Só que eu pensava assim: Deus me deu um marido, o casamento é um propósito de Deus,
E Deus me deu filhos, né? E quando eu pensava em chutar o balde, eu perguntava assim, quem vai ser o pai dos meus filhos? Então, assim, eu conversava comigo mesmo, eu fazia perguntas para mim. E me achegava para Deus com essas perguntas. E muitas das vezes eu disse para Deus assim, Deus, mas da forma que eu estou sendo tratada, é como se não existisse mais amor no meu coração. E parado ouvindo Deus, aí vinha no meu coração, mas Deus é Deus de amor. A Bíblia fala que o amor nunca vai acabar, né? E então eu pensava assim, que nas lutas aquilo estava sendo abafado. E que a oração, ela te leva a perseverar, a ter esperança, né? Porque a oração é um momento que você abre seu coração para Deus, mas você também ouve de Deus. E o que você ouve de Deus é o que te dá força, te dá conforto e te levanta para lutar pelo propósito que Deus tem, né? E muitas das vezes não foi uma oração falada, foi um choro, mas que Deus entende, né? E ali eu expressava assim, querendo aquele conforto, aquele consolo de saber que eu tinha um marido que ele não estava dentro de casa, ele não era um homem presente, mas Deus estava ali e a esperança de que onde eu não via, Deus estava agindo. Eu falo que os homens da Bíblia, eles nos ensinam que eles venceram acima das circunstâncias. Então eu passei a falar com Deus, Deus, eu não vou olhar as circunstâncias. Eu vou olhar para o Senhor. Eu me lembro de Raabe, né? Que foi uma mulher que ela vivia num povo pagão, mas ela ouviu falar desse Deus. Ela creu. E ela decidiu que toda a família dela ia ser salva. Então eu sempre guardei muito essas pessoas da Bíblia. Na Bíblia a gente não vê famílias perfeitas, mas a gente vê um Deus agindo no meio dessas famílias. Então isso sempre me encheu de esperança, crer na palavra de Deus, né? E isso me alimentou. Isso me alimentou, né? Pastor, uma pergunta, né? Qual é o sentimento, a sensação hoje de saber que toda a sua família, filhos, netos, né, servem a Jesus, poder casá-los na igreja, enfim, você pode compartilhar um pouquinho com a gente? É um sentimento maravilhoso, né? Aonde com a Natália eu não tive tanto experiência de ter ela do meu lado, mas depois da conversão, todos eles a gente andava junto, igreja junto, e todos eles ali junto. Lá na Beiralinha, onde era a antiga igreja Ceifa, que depois foi vendida para um outro ministério, lá foi a nossa conversão. A minha, de Regina e Natália, quando a gente foi junto. E depois de um tempo, quando a Natália se decidiu para casar, a gente não tinha onde fazer a cerimônia. A gente tentou alugar uma igreja, eles não alugaram, e no salão não dava. Sabe aonde que foi o casamento dela? Lá na Beiralinha, na antiga Ceifa. Quando chegamos lá, o pastor falou assim: pelo amor de Deus, vocês não me vão pagar nada, é de graça para vocês. Eu querendo ofertar, ele, não. Então foi uma experiência maravilhosa. E hoje, assim, os filhos casados, todos eles trabalham, têm os seus negócios, passam os apertos como todo mundo passa, mas vivem na presença de Deus. E ter uma experiência de ser avô, eles brincam comigo, tu é avô tão novo. É uma experiência maravilhosa. Às vezes eu estou assim, em casa, eles pulam em cima de mim, eles batem em mim, eles aprontam, eles ficam brincando que eu sei que o Daniel vai cortar, que a minha barriga é o travesseiro deles. E é uma experiência maravilhosa, é uma experiência assim, única mesmo, que vale aproveitar, vale a pena aproveitar. Pastora, uma outra coisa que eu queria perguntar: a senhora acredita, como a senhora cuida de pessoas, vocês cuidam de casais e pessoas, até os dois podem falar um pouco, o discipulado, ou a célula, o nome que é casas de paz, nomes que as pessoas dão, né, para o cuidado direto, ele é uma ferramenta específica para sustentar uma família? Ou a senhora acredita que tem outras formas? Esse discipulado, da gente entrar dentro das casas, e nessas células de casais, a gente separando esse casal que estava ali com problema,
tendo assim, é bom, muito bom quando a gente tem um outro casal que a gente partilha, porque você está vivendo a situação, quem está dentro da situação muitas das vezes não vê. Foi as lutas que nós passamos no nosso casamento, nós tivemos que procurar os nossos líderes, o apóstolo, né? E sempre quando eu a procurava, eu dizia assim, apóstola, está acontecendo isso e isso no meu casamento. Eu estou falando para a senhora porque a senhora vai ter um olhar de coisas que eu não consigo ver. E então, na instrução que ela me dava, porque você dentro, vivendo aquilo ali, você tem dificuldade de entender o que está acontecendo aquilo tudo. Você está com um turbilhão de sentimentos dentro de você. Então, quando eu me chegava para ela tinha uma direção. Então, isso ajuda muito. Isso é como se fosse aquela luz ali no caminho, para você dar mais um passo. E muitas das vezes nós já chegamos assim para querer desistir. Eu me lembro de uma vez, num aconselhamento com o nosso apóstolo, ele disse assim, olha, fé é dar mais um passo. Aquilo ali que ele falou foi uma chave que se abriu dentro de mim. Eu falei, acabou o pensamento de separar. Isso não existe mais. Fé é mais um passo, eu vou estar sempre dando mais um passo. E decidir dentro de mim, não, essa palavra divórcio não vai fazer, separação não faz mais parte da minha vida. Vou decidir viver aquilo que Deus tem, o propósito de Deus. E assim, a gente tem conflito, eu falo com Deus, eu não quero conflito, eu quero atrito. Porque atrito vai fazer a gente se esquentar. Né? Mas assim, a gente tem esses atritos. Mas hoje, 33 anos de casado, isso faz a gente sentar, né? Há um peso maior desse tempo, dessa dependência, de estar junto. Criou uma dependência. Eu falo que ele é minha prioridade humana. As meninas riem, falo, ele é minha prioridade humana. E eu entendi isso ainda quando meus filhos estavam em casa, porque muita coisa no nosso casamento, conflito, teve porque eu tenho 4 filhos, eu me dedicava muito a eles e não tinha tempo com eles. Então ele chegava em casa, eu estava cuidando dos filhos, ele saía para a rua. Então eu tive que aprender muita coisa. E buscando em Deus, né? Orando. Muitas das vezes vinham pessoas assim, sem conhecimento, que já tinham tido separação de casamento, me aconselhar, mas até quanto tempo você vai aguentar? E eu sempre busquei em Deus, com respeito a dizer, Deus, eu não vou abrir mão do meu casamento, o Senhor conhece meu marido, o Senhor o fez, e se eu sou aquela ajudadora, o Senhor vai me instruir no que eu tenho que ajudar. E a gente fala do amor, né? Porque muitas das vezes, eu estou sofrendo. O amor é sofredor. A gente precisa ter esse entendimento. O amor de Jesus foi um amor sacrificial. A gente achar que foi só amor, que Jesus não sofreu, né? E quando isso vem, a gente passa a entender um pouco desse amor de Deus, a gente começa também a fazer um sacrifício. O que resiste um casamento é um amor sacrificial. Isso não fez Jesus desistir. Não, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Então, Alexandre, assim, a gente viver, eu digo assim, Jesus sendo o centro da nossa vida, do nosso casamento, as outras coisas, buscar o reino de Deus. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Esse desejo de querer viver o que tem na palavra de Deus, ainda que a nossa carne relute, mas essa vida de discípulo que é de renúncia, isso acrescenta muita coisa sobre nós. E isso, né, aí você olha assim, você fala, eu passei por aquilo tudo e estou aqui hoje, né? Matei leão, matei urso, até gigante caiu. Então, é Deus, é a palavra de Deus. É isso. Pastor, um conselho para quem está em casa
jovem, ou até pessoas que, como vocês, 33 anos de casado, o que o senhor acredita que seja o segredo para essa sustentabilidade? Um dos segredos, a gente tem alguns assim, mas um dos melhores segredos, ou o maior, é o casal ter uma vida de oração. E para os jovens assim que pensam em namorar, querem namorar, tem essa meta, esse alvo, é buscar em Deus uma companheira ou um companheiro através da oração, através da leitura, porque a palavra diz, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. E quando fala essa uma só carne, é uma só carne mesmo. Então, para os jovens aqui que pensam hoje, estou pensando em namorar, estou pensando em casar, estou pensando... Faz parte, né? Os jovens, os homens, as meninas têm que pensar, mas tem que buscar com muita calma em Deus. E para os casais, para os casamentos, para os maridos, para as mulheres, para as esposas, para os esposos, é ter um diálogo, uma comunicação aberta. Porque às vezes a gente não quer se comunicar, a gente não quer falar, a gente quer esconder, às vezes a situação está apertada e a pessoa não quer falar. Mas tem hora que tem que falar, tem que ter uma comunicação aberta. A comunicação é um dos fatores que leva o casamento bem mesmo. Tem lá os atritos, se não tiver também, mas a comunicação é um dos fatores assim que eu vejo mesmo para um casamento bom mesmo. Aí a gente teria vários outros, mas eu vejo que a comunicação é um dos fatores. Sentar mesmo, conversar e até mesmo se não... mas dentro de casa, dá uma volta, compra um picolé, alguma coisa, mas senta e conversa. E longe de tudo, é o marido e a esposa para uma boa comunicação. E quando aprendemos a comunicar, tudo vai ficando mais fácil. Algumas coisas que eles falaram, eu queria ressaltar. A primeira, que me chamou muita atenção, foi sobre fé, dar mais um passo. Então, você que está na sua casa, sua família, não desista, dê mais um passo. E a última fala que o pastor Mauro deu sobre comunicação. A comunicação, ela é essencial no nosso relacionamento pessoal, relacionamento com Deus, no nosso trabalho, na nossa célula. O próprio Deus teve uma forma, a Bíblia diz que ele fala, isso é comunicar. Relacionamento com Deus, com pessoas, ele é totalmente pautado e baseado em comunicação. Por isso, comunique-se, abra o seu coração esse tempo e compartilhe. Eu queria muito agradecer a vocês dois por esse tempo especial. Antes de terminar, eu sei que daqui a um mês, mais ou menos, vai ter um evento que a gente vai ter na igreja para os casais. Se vocês puderem compartilhar com quem está em casa, como vai funcionar, quem procurar, um telefone, eu queria deixar esse tempinho para vocês aí falarem um pouquinho. É um prazer, uma alegria estar aqui, sempre que precisar. Estamos aqui com o coração disposto. E o evento... Queridos casais, nós gostaríamos de convidar vocês para o dia 4 de dezembro, uma sexta-feira, estarem junto conosco aqui, que nós vamos ter um casamento onde nós estamos chamando de renovação de alianças, onde eu gostaria muito da participação de vocês. Vão ser com vagas limitadas, vocês vão ter que fazer um pequeno investimento, porque nós vamos arrumar essa tenda. Vai ser um evento que vai marcar a sua vida. Talvez você esteja meio, mas o meu casamento... Então no dia 4, sexta-feira de dezembro, venha para esse evento, faça um esforço, e a partir do próximo domingo, Alexandre, já vamos estar fazendo as inscrições, já vamos ter valores, já vamos ter tudo isso, com alguns direcionamentos para os casais. Vai ser algo fantástico. E eles podem procurar quem? Eles podem procurar sempre o Mauro e a Regina no final do culto, e que eles vão apresentar a equipe para fazer a inscrição. Nós temos uma equipe preparada para todos os cultos, culto da manhã e culto da noite. A equipe vai estar sempre no final lá, no hallzinho lá, para falar e fazer a inscrição. Gente, muito obrigado mesmo, mais uma vez, que esse testemunho, a vida de vocês possa continuar falando para nós. Vocês são um exemplo, e eu creio que muitas pessoas da nossa geração querem se espelhar em vocês. Amém. Obrigado por não desistirem. Deus Amém. Te abençoe. Obrigado você que está nos assistindo até agora. Creio que foi uma noite edificante. Que você continue conosco para receber uma palavra, uma oração que vai abençoar a sua família. Então, eu queria deixar um recado
os casais, para as famílias dessa igreja que estão nos assistindo. A palavra de Deus orienta o homem a amar a sua esposa como o Senhor amou a sua igreja e se entregou por ela, né? E diz também para as mulheres se submeterem aos seus maridos. Então, é um princípio. Princípio não pode ser negociado. Se nós buscarmos viver a palavra de Deus, colocar esses princípios dentro da nossa casa, as coisas começam a se organizar da forma que Deus quer. E a glória de Deus vem, porque o casamento, a família, é a extensão do caráter de Deus aqui na terra. Deus os abençoe. Deus, eu oro pelas famílias que receberam essa palavra, receberam esse testemunho, que se porventura que tem alguma família, algum casal desanimado, fraco, que quando eles assistirem, Senhor, essa palavra, essa programação, que a bênção do Senhor entra sobre a casa dele e se estenda sobre os filhos, os maridos, as esposas de uma forma poderosa, que cada casal, cada família da nossa igreja receba do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.